Aqui está a tradução completa da história para o português brasileiro, com o cenário adaptado para o Brasil, ambientado em São Paulo, com nomes e elementos culturais ajustados para se encaixarem no contexto brasileiro, organizada em parágrafos com pontuação correta e fiel ao conteúdo original. Eu sou uma mulher de 40 anos bastante conhecida no meu círculo social em São Paulo. Não apenas pela minha aparência, que sempre chama atenção, mas também pela minha vida cheia de histórias. Tenho uma personalidade extrovertida, fácil de me enturmar com qualquer um, e sempre me mostro confiante. Meu sorriso é amigável, meus olhos brilham quando falo, e eu não hesito em brincar, até com pessoas que acabei de conhecer. No entanto, por trás da minha alegria, há muitas histórias que fazem as pessoas cochicharem pelas minhas costas. Algumas me chamam de flirt, outras dizem que sou apenas uma mulher muito aberta em me expressar. Eu não ligo para as opiniões alheias. Para mim, a vida é sobre se fazer feliz, mesmo que isso signifique aguentar críticas ou olhares cínicos ao redor. Acredito que mereço ser amada, embora, na realidade, minha jornada no amor nunca tenha sido tranquila. Já me casei 3 vezes, e 3 vezes meu casamento terminou. No meu primeiro casamento, me casei com um homem cuja idade não era muito diferente da minha. No início, o casamento era cheio de risadas e felicidade. No entanto, com o tempo, meu marido se sentiu incapaz de lidar com minha natureza de sempre querer ser o centro das atenções. Eu me aproximo facilmente de qualquer um. Fico à vontade com o sexo oposto. E para meu marido, isso criava insegurança. Brigas após brigas surgiram, até que nosso casamento terminou em divórcio. Tentei me reerguer, e não demorou para encontrar outro homem que me deu nova esperança. Meu segundo casamento aconteceu, mas novamente o destino não estava do meu lado. Meu segundo marido era trabalhador, ocupado com um emprego até raramente ter tempo para mim. A falta de atenção me fez buscar formas de preencher o vazio no meu coração, e os conflitos eram inevitáveis. Meu marido achava que eu exigia demais, enquanto eu o via como frio demais. No final, o casamento desmoronou. Meu terceiro marido veio com promessas doces, um homem bem-sucedido e maduro. Por um tempo, pensei que ele seria o último, mas o destino disse o contrário. Meu terceiro marido me divorciou porque não aguentava minha atitude extrovertida, vista como livre demais, perigosa para o orgulho dele. Meu terceiro divórcio me deixou vivendo sozinha novamente. Já faz um ano que sou viúva, e embora tente parecer forte, a solidão me ataca sem aviso. Minhas noites muitas vezes são passadas em reflexão, questionando por que o destino parece sempre brincar comigo. Eu tenho tudo. Um rosto bonito, corpo bem cuidado, personalidade amigável. No entanto, nunca tive um casamento duradouro. O que mais dói é que, de 3 casamentos, não fui abençoada com nenhum filho. Às vezes, fico olhando para o teto do quarto, imaginando como seria ter uma criança me chamando de mãe, apoiando a cabecinha no meu colo, ou apenas correndo e chamando meu nome. Infelizmente, minhas orações nunca foram atendidas. Muitas vezes, sinto inveja de amigas da mesma idade que estão ocupadas cuidando de filhos, preparando lanche para a escola ou participando de eventos familiares com netinhos. Enquanto isso, eu enfrento a realidade de estar sozinha, sem filhos, sem marido, apenas acompanhada pela solidão. No entanto, por trás dessa solidão, eu nunca desisto de verdade. Acredito que sempre há uma segunda chance, ou até uma quarta, para encontrar a felicidade. Este ano, decidi virar a página. Encontrei um homem de 48 anos, 8 anos mais velho que eu. Ele é um empresário rico que vive de forma estável há muito tempo. De fora, sua vida parece perfeita. Casa grande, negócios em expansão, filhos em grande parte bem-sucedidos e independentes.
Vejo nele alguém que pode me dar uma vida estável, algo que nunca tive. Não é só sobre dinheiro, mas sobre certeza. Ele parece maduro, cheio de autoridade, e tem um caráter diferente dos homens anteriores. Seus filhos, em grande parte, vivem separados, exceto o caçula, um jovem de 27 anos, chamado Lucas, que acabou de terminar a faculdade. Lucas está sendo preparado para ser o sucessor nos negócios do pai, e por enquanto ainda mora na grande casa da família em Jardim Europa, um bairro nobre de São Paulo. Eu, acostumada a uma vida de mudanças, sinto que essa oportunidade devo agarrar com força. Não quero falhar de novo. Embora algumas pessoas possam julgar meu casamento como uma estratégia por conforto. Não me importo. Para mim, cada um tem sua forma de sobreviver. Meu casamento com esse homem rico foi bem animado. Convidados vieram de todos os lados, de parentes, vizinhos, até parceiros de negócios do meu marido. No entanto, por trás da animação da festa, havia cochichos que nunca desaparecem de verdade. Alguns comentavam sobre minha coragem de casar pela quarta vez. Outros zombavam que eu só estava atrás de dinheiro, e havia quem balançasse a cabeça, dizendo que esse casamento talvez não durasse muito. Ouvi tudo isso, embora não diretamente, mas, com o rosto cheio de sorrisos, caminhei elegantemente até o altar, segurando a mão do meu marido com força, como se quisesse dizer ao mundo que não ligo para comentários de ninguém. No meu coração, prometi a mim mesma: dessa vez, eu tenho que dar certo. Tenho que manter esse casamento. Mesmo que isso signifique aprender a reprimir a natureza extrovertida que sempre foi vista como fonte de problemas. Enquanto a música da festa ecoava e as luzes bonitas iluminavam a noite, olhei para o meu futuro cheia de esperança. Embora no fundo do meu coração houvesse um pouquinho de medo de que minha história sombria se repetisse. O dia do meu casamento deixou uma impressão profunda, não só para mim, mas para todos que compareceram. Por trás da felicidade que exibia no altar, havia uma ansiedade que não era fácil ignorar. Naquela noite, quando todos os convidados foram embora e a festa acabou, sentei pensativa no quarto de núpcias. Ainda usava o vestido branco bonito, o cabelo arrumado em coque, o rosto cheio de maquiagem um pouco borrada pelo suor e cansaço. Meu marido já dormia exausto, enquanto eu mal conseguia fechar os olhos. Na minha mente, as vozes dos cochichos ainda ecoavam. Que coragem casar pela quarta vez! Ah, deve ser pelo dinheiro. Ou quem sabe quanto tempo dura dessa vez. Essas palavras perfuravam meu coração, me fazendo perceber que eu tinha que provar algo. Eu não podia falhar de novo. Suspirei fundo. Olhei para o meu marido dormindo profundamente ao meu lado e sussurrei no meu coração: eu tenho que proteger isso, custe o que custar. Alguns dias após a festa, me mudei oficialmente para a casa grande do meu marido. A casa é magnífica, de 2 andares, com um jardim amplo e um clima fresco, no bairro de Jardim Europa. Embora pareça luxuosa, a casa era bem silenciosa antes da minha chegada. Meu marido está ocupado gerenciando os negócios, enquanto Lucas, o filho caçula, passa mais tempo no quarto ou fora de casa. Quando entrei na casa, o ambiente mudou imediatamente. Minha voz alta, minha risada gostosa e meu hábito de cumprimentar todo mundo com calor tornaram a casa mais viva. Eu até convidava as empregadas para sentar um pouco na cozinha e bater papo, algo raro para as esposas anteriores. Embora no início fosse estranho, elas começaram a gostar da minha presença. No entanto, Lucas ainda mantinha distância. Para ele, minha presença era algo que tinha que aceitar, não gostar. Ele ainda me via como uma estranha que, de repente, entrou na vida da família. Lucas é, na verdade, um jovem de princípios.
Aos 27 anos, ele já foi moldado com grandes responsabilidades. Desde pequeno, foi criado para um dia ser o sucessor dos negócios da família. A atitude dura e disciplinada do pai fez Lucas crescer com uma personalidade séria, calculista e não muito confiante em outras pessoas. Quando o pai decidiu se casar novamente comigo, uma mulher cuja idade é só um pouco diferente da dele, Lucas se sentiu decepcionado. Para ele, o pai parecia apressado em encontrar uma substituta para a falecida mãe. Além disso, os boatos sobre minha reputação, frequentemente discutidos, tornavam ainda mais difícil para Lucas me aceitar. No entanto, ele não queria decepcionar o pai, então escolheu ser educado o necessário, mantendo a cortesia, sem realmente abrir o coração para me aceitar como parte da família. Havia uma distância invisível que ele sempre mantinha, como se houvesse uma parede alta entre nós. Enquanto isso, eu aproveitava meus dias na nova casa. Para mim, essa era a vida que eu sonhava. Casa magnífica, marido bem-sucedido e uma rotina mais tranquila em comparação à vida anterior, cheia de altos e baixos no casamento. Toda manhã, eu preparava o café para o meu marido, embora houvesse empregadas que podiam fazer isso. Eu queria mostrar que podia ser uma boa esposa. De vez em quando, tentava me aproximar de Lucas com uma saudação amigável, perguntando como ele estava, ou oferecendo café da manhã. Lucas respondia de forma curta e educada, mas seu rosto sempre ficava impassível. Eu podia sentir a rejeição, embora nunca dita diretamente. No meu coração, eu estava determinada a continuar tentando. Não queria ser só esposa do meu marido, mas também reconhecida como parte da família. No entanto, nessa tentativa, sem perceber, sementes de situações complicadas começaram a ser plantadas. Os dias passavam, e devagar havia uma mudança. Lucas, embora ainda mantivesse distância, começava a se acostumar com minha presença. Pelo menos, a casa não parecia mais tão vazia. Havia vozes quebrando o silêncio, brincadeiras que ocasionalmente o faziam sorrir de leve, embora relutante em admitir. Até meu marido parecia mais feliz. Na mesa de jantar, ele frequentemente sorria ao me olhar, algo raro antes. A atmosfera familiar, que era rígida, aos poucos derretia. No entanto, para Lucas, havia uma coisa difícil de admitir. Embora não gostasse completamente da minha presença, ele começava a sentir que a casa estava diferente, mais viva, até mais quente. Esse sentimento o confundia. De um lado, ele queria manter distância, mas do outro, não podia negar que eu trazia algo novo, uma dinâmica que ele não sentia há muito tempo. Uma tarde, quando o sol começava a se pôr e o céu ficava laranja, eu acabava de voltar de uma caminhada pelo bairro nobre de Jardim Europa. Eu tenho o hábito de refrescar a mente com caminhadas leves toda a tarde. Com meu corpo ainda bem cuidado aos 40 anos, sempre chamo atenção quando saio de casa, seja pelo meu estilo moderno ou pela minha atitude amigável de cumprimentar os vizinhos. Naquele dia, ao abrir a porta dos fundos, parei. No terraço perto da cozinha, vi Lucas sentado sozinho. O jovem parecia cabisbaixo, os ombros curvados, o olhar vazio para o chão por um momento. Eu só o observei de longe, me sentindo intrigada. Até então, Lucas era conhecido por ser rígido, sempre sério, raramente mostrando expressões além de neutras. Mas naquela tarde, ele parecia frágil, como alguém carregando um peso pesado. Um sentimento de pena surgiu no meu coração. Com passos lentos, me aproximei, tentando não perturbá-lo. Lucas, o que houve para você estar tão abatido assim? Minha voz era suave, bem diferente do usual alto e confiante. Lucas inicialmente se surpreendeu com a saudação. Ele virou, me olhou com olhos ligeiramente inchados, como se tivesse contido emoções. Por um instante,
Ele quis responder curto e fugir, mas algo, no tom da minha voz, o amoleceu. Talvez porque eu não perguntei de forma superficial, mas com sinceridade que ele raramente sentia. Finalmente, Lucas suspirou fundo, tentando abrir a boca. Hoje no trabalho, tive um desentendimento com o pai, disse ele baixinho, quase sussurrando. Fiquei em silêncio. Depois puxei uma cadeira e sentei ao lado dele, mostrando que estava pronta para ouvir. O que aconteceu? Me conta, disse eu de novo, com um olhar cheio de simpatia. Lucas baixou a cabeça. Então começou a contar sobre como o pai era duro. Como ele sempre era pressionado para seguir os passos nos negócios da família, sem espaço para escolhas próprias. Frase após frase saía, cada vez mais longa, como uma represa rompendo. Eu ouvia sem interromper, ocasionalmente, assentindo, olhando para Lucas com empatia. Para Lucas, isso era uma experiência nova. Até então, ele estava acostumado a se fechar, carregando todas as pressões sozinho. O pai era ocupado e duro demais para ouvir reclamações, enquanto os irmãos estavam ocupados com suas vidas. Ele não tinha amigos próximos de confiança. Então todos os sentimentos se acumulavam no coração. Mas, naquela tarde, era diferente. Eu, uma figura que ele mal conhecia como a nova esposa do pai, de repente me tornei uma ouvinte sincera. Não só ouvia, mas dava respostas calmantes. Lucas, eu sei que às vezes o jeito do seu pai é duro, mas acredite, tudo isso é para o seu bem. Ele só quer que você seja forte. Às vezes, os pais mostram amor de formas que não entendemos, disse eu baixinho, com um tom cheio de compreensão. Essa frase tocou o coração de Lucas. Por algum motivo, ele sentiu como se alguém realmente visse seu lado frágil. Seu rosto tenso aos poucos amoleceu, e sem perceber, um sentimento de conforto começou a crescer entre nós. A atmosfera daquela tarde se aprofundou em uma intimidade não planejada. Lucas se soltou mais contando sobre a mãe falecida que ele sentia falta, sobre a solidão que frequentemente sentia na casa grande, sobre a pressão de ser o herdeiro da família que não dava espaço para si mesmo. Eu ouvia com paciência total, ocasionalmente suspirando baixinho. Meu coração se comoveu ouvindo a história de Lucas. Comecei a ver Lucas não só como filho caçula, rígido e frio, mas como um jovem, na verdade, frágil, sedento por atenção e precisando do abraço de uma mãe. Sem perceber, minha mão tocou o ombro de Lucas, um gesto espontâneo para dar conforto. Lucas parou por um segundo, então devagar apoiou a cabeça no meu ombro. Naquele instante, o mundo pareceu parar. Fiquei surpresa. Meu coração batia forte, mas não me afastei. Havia algo difícil de explicar. Uma intimidade nascida de feridas e solidão. No início, só silêncio. Lucas fechou os olhos, sentindo o calor do meu ombro, enquanto eu mesma lutava com meus sentimentos. De um lado, eu sabia que isso não devia acontecer, Lucas. É meu enteado, filho do meu próprio marido, mas do outro, sentia uma proximidade emocional que nunca imaginei. Meu coração sussurrava que eu só estava tentando acalmar Lucas, mas meu corpo dizia outra coisa. Devagar, a distância que parecia longe se dissolveu. Lucas ergueu o rosto, me olhou com olhos cheios de vulnerabilidade, como se buscasse respostas, como se pedisse algo não dito. Fiquei confusa, mas não conseguia desviar o olhar. O momento nos aproximou mais, até que o limite que devia ser mantido começou a se desfazer. Naquela noite, nossa relação mudou para sempre. O que aconteceu depois se tornou o início de um grande segredo que me assombraria. Após aquela tarde, nossa relação não foi mais a mesma. Embora tentássemos agir normalmente, algo mudou. Muitas vezes, sentia meu coração acelerado toda vez que encontrava Lucas em casa.
como se meu corpo lembrasse da intimidade breve no terraço dos fundos. Tentava me convencer de que tudo era só um momento de fraqueza, uma coincidência que não precisava ser prolongada. No entanto, a imagem do rosto de Lucas apoiado no meu ombro continuava a passar pela minha mente. Eu mesma estava confusa com meus sentimentos. Sabia muito bem que Lucas era filho do meu marido. No entanto, por algum motivo, sentia algo mais do que apenas uma relação de madrasta e enteado. Havia pena, simpatia e, secretamente, uma atração difícil de negar. Lucas não era muito diferente. Naquela noite, ele mal dormiu. Continuava pensando no momento em que sua cabeça se apoiou no meu ombro, sobre como era quente e reconfortante aquele sentimento. Desde que a mãe morreu, Lucas nunca mais sentiu um abraço ou carinho, cheio de afeto. O pai era ocupado e duro demais. Os irmãos tinham suas próprias vidas. Minha presença, embora inicialmente incômoda, de repente, dava algo que faltava na vida dele: atenção. O sentimento que inicialmente ele via como respeito aos poucos se transformava em uma atração confusa. Ele sabia que eu era a esposa do pai, sabia que era errado, mas o coração se recusava a se enganar. Toda vez que me via sorrir, toda vez que ouvia minha risada, Lucas sentia algo vibrar dentro dele. Os dias seguintes corriam como de costume na casa grande, mas havia momentos que nos aproximavam sem perceber. No jantar, por exemplo, eu frequentemente servia comida no prato de Lucas com um sorriso. Ou quando Lucas chegava tarde do trabalho, eu que ainda estava acordada o cumprimentava, perguntava como estava e dava um copo de água morna. Tudo parecia simples, mas justamente isso fazia Lucas ver outro lado meu. O lado maternal que ele sentia falta, ao mesmo tempo o lado feminino que o tornava difícil de se conter. Eu mesma sentia o mesmo. Toda vez que Lucas me olhava por mais tempo do que o normal, sentia meu corpo esquentar. Havia uma tensão invisível, mas real. Uma noite, quando uma chuva forte caía sobre São Paulo e a luz da casa piscou, no escuro, eu fui à cozinha buscar velas. Lá, encontrei Lucas também procurando iluminação. Nós dois estávamos a poucos passos. O brilho dos raios, ocasionalmente, iluminava nossos rostos. Naquele silêncio, o constrangimento surgiu forte. Sem querer, derrubei a vela que segurava. E Lucas, rapidamente, se abaixou para pegar. Nossas mãos se tocaram no escuro. E, de repente, uma corrente elétrica percorreu todo o meu corpo. Prendi a respiração enquanto Lucas me olhou por longo tempo, o olhar afiado, mas cheio de vulnerabilidade. Em um instante, o limite que tentávamos manter se dissolveu. Naquela noite, algo que não devia acontecer se repetiu, mais profundo, mais perigoso. Após o incidente, fui tomada por uma ansiedade enorme. Sentei pensativa no quarto, o rosto pálido, as mãos tremendo. Sabia muito bem que o que fizemos era um erro grave, um pecado que podia destruir tudo. Mas, estranhamente, parte de mim não se arrependia. Ao contrário, sentia que algo vazio dentro de mim, agora, estava preenchido. Calor, atenção, necessidade, tudo isso vinha de Lucas, não do meu marido. Fiquei presa em um redemoinho de sentimentos complicados, entre culpa e prazer proibido. Enquanto Lucas, embora se sentisse culpado com o pai, não conseguia se impedir de se aproximar mais de mim. Para ele, eu não era só a nova esposa do pai, mas uma mulher que o entendia mais do que qualquer um. Desde aquela noite, nosso grande segredo se aprofundou, como se não houvesse volta. O segredo que devia ser só uma vez, na verdade, não parou. A noite de chuva e escuridão da casa parecia o início de um emaranhado mais profundo meu. Dias depois, eu e Lucas frequentemente nos encontrávamos em situações perigosas. Não porque procurávamos de propósito, mas as circunstâncias sempre nos aproximavam.
Por exemplo, quando eu estava na cozinha preparando uma bebida, Lucas, por acaso, entrava para pegar algo. Só alguns segundos, nossos olhares se cruzavam, mas suficiente para fazer meu peito trovejar. Ou quando Lucas chegava tarde da noite e me encontrava ainda acordada na sala, acabávamos conversando longo, até terminar em intimidade que não devia acontecer. Quanto mais se repetia, mais difícil para nós dois parar. O que começou como escape emocional agora virava uma atração real. Comecei a ser assombrada pela culpa toda vez que via meu marido. Aquele homem sempre me olhava cheio de amor, cheio de confiança, como se esse casamento fosse uma grande bênção para ele. Meu marido frequentemente dizia o quanto era grato por eu estar na vida dele, tornando a casa viva novamente. Essas palavras me faziam sentir como se agulhas perfurassem meu peito. Nas noites, muitas vezes chorava em silêncio, cobrindo a boca apertado para que meu choro não fosse ouvido. Sentia que estava traindo o homem que me deu tudo, que me tirou da solidão para ser alguém valorizada novamente. Mas toda vez que tentava me afastar de Lucas, eu perdia. Havia algo no olhar de Lucas que me enfraquecia, me fazia sentir amada de uma forma diferente. Lucas mesmo vivia em um conflito interno cada vez mais pesado. De um lado, ele sabia muito bem que o que fazia era uma traição enorme ao pai. O pai que o educou com rigidez, o criou e confiou os negócios da família a ele. Mas do outro, Lucas não conseguia controlar seus sentimentos por mim. Ele sabia que eu era bem mais velha, até com só 13 anos de diferença. Mas para Lucas, eu não era só a esposa do pai. Eu era a mulher que podia entender seu lado frágil, algo que ele nunca teve antes. Às vezes ele se perguntava: isso é amor ou só um desabafo de solidão? Mas qualquer que fosse a resposta, Lucas sabia que já estava preso demais. Toda vez que tentava se afastar, era a saudade que assombrava. O segredo pressionava cada vez mais minha alma. Comecei a parecer abatida, embora tentasse esconder na frente do meu marido. Até as empregadas da casa começaram a notar as pequenas mudanças. Eu, que geralmente falava muito, agora frequentemente ficava sonhando na sala. Havia dias em que olhava para Lucas de longe, com olhos cheios de perguntas. Até quando isso vai durar? Sabia que mais cedo ou mais tarde algo seria revelado. E se isso acontecesse, minha vida seria destruída. Meu marido certamente me divorciaria. Talvez me expulsasse da casa sem piedade. Eu perderia tudo: status, bens e talvez a única chance de viver tranquila aos 40 anos. No entanto, o que mais me assustava não era isso. Temia que eu estivesse realmente apaixonada por Lucas e que esse amor fosse a maior destruição da minha vida. Uma noite, quando Lucas veio até mim, depois que todos na casa dormiam, eu finalmente explodi. Olhei para Lucas com olhos marejados, a voz tremendo ao dizer: a gente não pode continuar assim, Lucas. Eu estou com medo, medo de que seu pai descubra. Se ele souber, eu posso perder tudo. Você também pode perdê-lo. Lucas ficou em silêncio, o rosto tenso. Ele queria negar, queria dizer que podíamos levar esse segredo para sempre, mas sabia que eu estava certa. Nossa relação era uma bomba relógio que podia explodir a qualquer momento. Com o coração pesado, Lucas só pôde assentir. Eu entendo, tia, respondeu ele baixinho. Cobri o rosto com as duas mãos. Minhas lágrimas caíam sem poder conter. Naquela noite, nós dois percebemos que tínhamos que parar. Mas parar não significava ser fácil. A ferida já era profunda demais. O sentimento já havia crescido, e o que restava eram dois corações tentando fingir normalidade, enquanto nosso grande segredo ficava guardado atrás das paredes da casa magnífica. Desde aquela noite cheia de lágrimas, tentei de verdade estabelecer limites. Percebi que se continuasse imersa nessa relação proibida, mais cedo ou mais tarde, tudo seria descoberto.
Nas manhãs seguintes, voltei a desempenhar o papel de boa esposa. Preparava o café da manhã para o meu marido, garantia que a mesa estivesse arrumada e ajustava um sorriso como se nada estivesse errado. Mas, por trás do sorriso, meu coração estava em pedaços. Toda vez que Lucas aparecia, tinha que fingir não sentir nada. O olhar que antes era cheio de sentimento, agora virava um olhar curto e rígido. Às vezes, sem perceber, ainda roubava olhares para Lucas. Depois, rapidamente virava o rosto, com medo de que meu marido captasse o pequeno sinal. Para Lucas, cada distância que eu criava parecia uma ferida. Ele queria falar, queria se aproximar, mas sabia que eu estava certa. Então ele se continha, embora todo dia seu coração parecesse rasgado. Lucas, embora jovem, era sábio o suficiente para entender que a vida não pode sempre seguir o coração. Começou a se pressionar, desviando a atenção para o trabalho dado pelo pai. Toda manhã saía mais cedo. Toda noite voltava mais tarde. A correria parecia um escudo para manter distância de mim. No entanto, na verdade, era só uma fuga. Mesmo na correria, minha imagem sempre aparecia. Meu sorriso, minha voz, até meu toque quente ainda grudado na memória dele. Havia noites em que Lucas ficava acordado, sentado sozinho no quarto, olhando vazio para a janela, enquanto se perguntava: por que ela? Por que a esposa do meu pai? A pergunta o atingia repetidamente, mas nunca havia resposta. Ele só sabia que já estava fundo demais, e a única saída era fingir força. Eu vivia uma luta interna não menos pesada. Muitas vezes me sentia vivendo em dois mundos. Na frente do meu marido, eu era a esposa atenciosa, sempre sorrindo, sempre ao lado. No entanto, quando sozinha, especialmente nas noites silenciosas, era tomada pelo arrependimento. Imaginava o que aconteceria se o segredo fosse descoberto. Meu casamento certamente desmoronaria, eu seria humilhada, e Lucas talvez perdesse tudo. Eu até tinha pesadelos várias vezes. Sonhava que meu marido nos pegava, depois me expulsava com insultos imperdoáveis. Acordava com suor frio, olhando para o teto do quarto, enquanto orava baixinho para que Deus perdoasse minha fraqueza. Mesmo assim, minhas orações não acalmavam meu coração imediatamente. O que havia era a culpa que assombrava cada vez mais, corroendo cada fio da minha vida. Na mesa de jantar, meu marido frequentemente me olhava cheio de amor. Eu sou feliz, Fernanda. Você mudou essa casa. A casa voltou a ser quente desde que você chegou, disse ele uma noite, segurando minha mão. Essa frase, que devia fazer o coração de uma esposa florescer, em vez disso, apertava meu peito. Baixei a cabeça, tentando esconder minhas lágrimas que quase caíam. Do outro lado da mesa, Lucas só ficava em silêncio. Baixava a cabeça, não ousando olhar para o pai porque a culpa crescia como uma montanha. Naquele momento, 3 corações sentavam juntos na mesa. Um coração cheio de amor, um coração cheio de pecado e um coração cheio de arrependimento. O ambiente parecia calmo na superfície, mas dentro havia uma tempestade pronta para destruir a qualquer hora. Aquela noite se tornou um ponto difícil para mim. Quando entrei no quarto, sentei por longo tempo na frente do espelho. Meu rosto, ainda bonito aos 40 anos, me olhava de volta cheio de perguntas. Será que eu realmente mereço ser amada? Ou só trago desgraça para quem está comigo? Murmurei baixinho. Segurei meu anel de casamento, apertando-o forte como se buscasse apoio. As lágrimas finalmente caíram, molhando minhas bochechas levemente maquiadas. Percebi que não podia continuar assim. Tinha que escolher: continuar aguentando no segredo que podia destruir, ou realmente cortar tudo embora doce. No entanto, no fundo do meu coração, eu também sabia uma coisa. O sentimento por Lucas não era só uma ilusão passageira. Era real,
crescia e me prendia cada vez mais. Naquela noite, fechei os olhos, presa em um dilema sem resposta fácil. Nos dias seguintes, eu e Lucas tentamos com toda a força manter distância. No entanto, como dois ímãs que se atraem, a distância nunca conseguia nos separar de verdade. Uma tarde, quando eu arrumava a sala, Lucas desceu do segundo andar. Sem querer, nossos olhares se encontraram. Só contagem de segundos, mas ali havia uma faísca que não podia ser escondida. Eu rapidamente desviei o olhar, enquanto Lucas apertava o celular como se tentasse canalizar a ansiedade. O que não percebemos era que uma das empregadas, por acaso, viu aquela expressão da cozinha. Embora não entendesse completamente, surgiu uma suspeita. Senti os pelos da nuca arrepiarem. Percebi que um segredo como esse podia vazar até de coisas pequenas. Desde aquele dia, fiquei ainda mais cuidadosa, até às vezes agindo fria demais com Lucas na frente dos outros, só para que ninguém suspeitasse. Lucas também se afundava mais no conflito interno, tentava se ocupar fora de casa, encontrando colegas de trabalho até intencionalmente voltando mais tarde para não nos vermos tanto. No entanto, tudo parecia inútil. Toda vez que voltava, só via minha figura, recebendo o pai com um sorriso suave. Seu coração doía de novo. Um ciúme sem sentido surgia. Ciúme do próprio pai. Ciúme porque a mulher que ele amava de forma proibida era totalmente de outro. Em silêncio, Lucas repetidamente tinha que se conter, apertando forte a mesa de jantar ou cerrando os punhos para não mostrar emoção. Ele sabia muito bem que se fraquejasse um pouco, o pai certamente notaria algo, e isso significaria o fim para nós dois. A tensão se tornava mais real quando uma noite a família recebia visitas. Um parente distante veio visitar, e naquela noite a mesa de jantar estava cheia de conversa animada. Sentei ao lado do meu marido, enquanto Lucas em frente. Durante todo o evento, tentei parecer elegante, cheia de sorrisos, desempenhando meu papel de esposa orgulhosa. Mas quando sem querer olhei para Lucas, nossos olhares se cruzaram. Só um instante, mas suficiente para fazer meu peito vibrar. Infelizmente, aquele olhar breve não escapou da atenção do parente. Ele não disse nada naquela noite, mas sua atitude mudou um pouco. Pude sentir o frio rastejando no ar. Naquela noite, após a visita ir embora, fui direto para o quarto e chorei. Percebi que nosso segredo estava cada vez mais frágil, como se um sopro pudesse derrubar tudo. O medo começou a me dominar. Frequentemente acordava no meio da noite, suor frio molhando meu corpo. Nos meus sonhos, via meu marido nos pegando, depois me expulsando com raiva incontrolável. Me imaginava de pé na porta da casa grande, só com uma mala pequena, sem direção, enquanto todos zombavam e me acusavam. O medo me fazia cada vez mais manter a atitude. Até comecei a sair menos de casa, com medo de virar fofoca dos vizinhos. No entanto, quanto mais me reprimia, mais pesado o fardo parecia. Eu vivia como em uma prisão que eu mesma criei. Uma prisão cujas paredes eram construídas por segredos, culpa e amor proibido. Às vezes me perguntava no coração: isso é o preço que tenho que pagar por seguir demais o ímpeto do coração? Do outro lado, meu marido não sabia de nada. Ele continuava mostrando afeto sincero por mim. Sou tão grato por ter você, Fernanda. Você não é só esposa para mim, mas também salvadora na minha solidão, disse ele uma noite, segurando minha mão na sala de estar. Essa frase me fez quase não aguentar conter as lágrimas. Baixei a cabeça, fingindo estar ocupada limpando suor na testa, embora meu coração parecesse destruído em pedaços. Lucas, sentado em outro sofá, só olhava para o chão, contendo a culpa que sufocava. Naquela noite, o ambiente da casa parecia quente na superfície,
cheio de risadas leves. Mas para duas pessoas guardando o segredo, cada segundo parecia andar sobre brasas. Sabíamos que só precisava de um passo errado e tudo seria descoberto. Dias depois, parecia um teste longo. Tentava com força manter minha aparência na frente do marido. Sorriso doce, atenções pequenas, atitude elegante. Tudo eu fazia para cobrir a ansiedade que queimava dentro de mim. No entanto, o corpo não mente. As olheiras escuras sob meus olhos ficavam mais claras. Minha voz às vezes tremia ao falar e frequentemente perdia o foco quando falavam comigo. Meu marido chegou a perguntar sobre meu estado. Você está cansada, Fernanda? Se você se sentir sozinha em casa, é só dizer. Posso te levar mais vezes para o escritório, disse o homem com sinceridade. Eu só balancei a cabeça, sorri forçado. No meu coração, eu gritava. Como eu poderia explicar que o que me machucava não era a solidão, mas o grande segredo que assombrava minha mente a cada segundo? Lucas também não era menos torturado. Toda vez que via o pai mostrando afeto por mim, seu coração parecia atingido por 1000 agulhas. Queria falar a verdade, queria soltar todo o fardo, mas sabia que isso significaria destruir a vida de todos. Então escolhia o silêncio que parecia punição. Suas noites eram cheias de inquietação. Frequentemente ficava de pé, por longo tempo na varanda do quarto, olhando o céu noturno, tentando achar respostas que nunca vinham. No silêncio, ele percebia que não havia saída boa. Qualquer escolha, ele e eu já estávamos presos em um círculo de pecado que não podia ser apagado. O que podíamos fazer era aguentar, como se nada tivesse acontecido, embora nossos corações sangrassem a cada instante. Com o tempo, finalmente encontrei uma forma de me proteger. Me afundar no meu novo papel de dona de casa. Passei mais tempo cuidando de atividades sociais, participando de encontros com amigas ou eventos da comunidade de mulheres. Tudo isso fazia para criar uma imagem positiva, ao mesmo tempo que me afastava de passar tempo demais sozinha com Lucas. Lucas também se focava mais nos negócios da família, trabalhando quase sem parar até a noite. Nós dois sabíamos que manter distância era o único caminho para que nosso segredo permanecesse enterrado. Mesmo assim, toda vez que nossos olhares se encontravam por acidente, havia uma ferida que se reabria, uma ferida que nem tempo, nem distância podiam curar. Uma noite, na mesa de jantar, o pai dele me olhou com um sorriso cheio de sinceridade. Não sei como seria minha vida sem você, Fernanda. Você me faz sentir jovem de novo. Faz essa casa viver de novo, disse ele, segurando minha mão forte. Eu quase chorei ouvindo isso. Minhas lágrimas caíram, mas rapidamente as sequei com um guardanapo, fingindo que era só emoção. Lucas, do outro lado da mesa, baixou a cabeça profundamente, apertando a colher tão forte que os nós dos dedos embranqueceram. Naquela noite, nós três sentamos em uma falsa harmonia. Um marido cheio de amor, uma esposa guardando o segredo sombrio e um filho preso no pecado. Tudo parecia normal, embora por trás houvesse um abismo se abrindo largo. O segredo nunca foi descoberto, pelo menos não aos olhos do mundo. Continuei vivendo como esposa de um empresário rico. Lucas continuou trabalhando duro, construindo os negócios da família como o pai esperava. O ambiente da casa parecia calmo, como se nunca houvesse tempestade. No entanto, no meu coração havia uma ferida que nunca cicatrizava. Vivia com a culpa que assombrava cada passo meu, enquanto Lucas carregava o arrependimento que guardaria para sempre. Conseguimos manter o segredo, mas a um preço muito alto. Nossa própria paz de espírito. No final, essa história não é sobre amor ou vitória,
mas sobre dois corações enredados em um erro grande, depois escolhendo silenciá-lo para preservar o que restava. Uma história que termina não com felicidade, mas com um fardo silencioso que carregarei até o fim da vida.